E aí, pessoal, beleza? Uma aulinha chave aí pra nós. Nós vai dar uma aula hoje de América Espanhola. Vai dividir esse tema de América Espanhola, né, em duas grandes aulas. Então, nessa aula de hoje a gente vai falar das civilizações pré-colombianas, né? Então, o contexto que é anterior à chegada dos espanhóis, no que a gente vai chamar, eu vou explicar e vou dizer o que é a América Espanhola, né? A chegada é aquelas civilizações que estavam anterior à colonização espanhola, né? E na próxima aula a gente vai voltar para o Brasil, vai falar sobre uma aula que a gente chama de colanos cacos, os cacos da colônia, né? Então a gente vai já inaugurar o processo de independência do Brasil. E assim que a gente proclamar a dependência no Brasil, né, a gente vai voltar para essa aula aqui e vai introduzir a independência da América Espanhola. Então, primeiramente, a gente vai ter essa aula de civilizações pré-colombianas, que é anterior à civilização espanhola. Posteriormente, a gente vai voltar para o Brasil, vai falar sobre o processo de vinda da família real e o processo de independência do Brasil. Quando terminar a independência do Brasil, que vai demorar 2 aulas, a gente vai voltar para a independência da América Espanhola, beleza? Eu preferi, dos outros anos, eu fazia as aulas tudo junto, então eu já dava civilizações pré-colombianas e já introduzia também a colonização e a independência dessas civilizações, né? Mas ficava extremamente extensa, muito grande, muito conteúdo. Então eu decidi ela dividir em 2 partes, beleza? Então a aula de hoje é bem mais tranquila, então fica tranquilo. Ela cai no vestibular, ela cai cada vez mais no vestibular da Unesp. Ela cai pelo menos uma questão de América Espanhola, sempre cai, ou de pré-colombiana, ou do período de colonização ou independência. Então vai cair essa questão. E se fizer Enem e FUVEST, pode ter certeza. Se fizer em outros vestibulares particulares, aí eu já não sei, né? Porque meu foco é as universidades públicas, mas até porque você estudando um, você estuda outro, então meio que já quebra o galho. Firmeza total quebrada. Então é nóis, vamos deitar. Então aqui, alta referência-chave, eu ali no fundão da sala, ó, tá vendo? Mas aqui, ó, a gente tem várias referências top, né? Chaves é um seriado, né? Acho que é um seriado, não sei, uma novela, acho que é uma novela, né? Não sei. Mas é um tipo de série aí, né? E ela representa, de comédia, claro, e ela representa a sociedade mexicana. E uma das nações pré-colombianas, uma dos impérios pré-colombianos que a gente vai falar é na região do México. Beleza? Então, vale a referência aí. Firmeza? Tá todo mundo na fileirinha aí prestando atenção, tirando o nhonho, né? Que tá cara de preocupado. Todo mundo prestando atenção aí na coxa, que a aulinha vai ser suave hoje. Firmeza? América Espanhola. Então aqui a gente tem um acampamento de indígenas nômades, né, da Patagônia. Patagônia é o que, Victor? Patagônia é uma região do que a gente chama hoje de Argentina, né? Ela é uma região ali próxima, no que a gente chama hoje de Argentina, mas a Argentina é maior do que a Patagônia. A Patagônia é uma denominação vegetal de uma região, uma denominação da mata que tem naquela região, certo? E esses aqui são indígenas, né, dessa região. Basicamente eles são nômades. A gente vê uma figura então de um acampamento desses indígenas, né? Eu vou explicar o que é indígena nômade, caçador-coletor, né, e as sociedades agrárias. Mas aqui a gente já vê uma relação entre essa civilização, os patagônios, né, desses indígenas nômades, com os espanhóis, porque até então essa pintura aqui ela é de 1838, né? Então o Império Espanhol já estava dominando essa região por completo. E aqui a gente vê algumas coisas que são características da colonização, que é o cavalo, alguns cachorros. Isso daqui não existia na América, não existia no continente americano.
né? Nem no que a gente vai chamar de Brasil, nem que a gente vai chamar de restante de América Latina. Não existia esses animais, né? Alguns instrumentos. Então isso daqui é trazido com os europeus, esses cavalos, né? Alguns cachorros, galinhas, né? Alguns alimentos. Eles são trazidos com esses europeus e isso já demonstra, né, esse contato entre duas culturas completamente diferentes, né, os patagônios, indígenas nômades, com os colonizadores espanhóis, né? A gente vê esse contato numa representação aí. A aula, eu estou falando agora da colonização, mas não é o tema da aula, e a gente vai terminar trazendo uma puxada desse quadro, beleza? Mas vamos lá iniciar agora a civilização é, pré-colombianas, né? Então, para ter uma noção, as populações que existiam na América, né, no continente americano e na América Central, estima-se que tinha em torno de 100 milhões de indígenas, né? Isso é coisa pra um cacete, é indígena pra cacete, é população pra caramba, né? Sobre os números atuais que a gente tem, os números atuais que a gente tem talvez não seja tão grande, né? Mas assim, comparando, né, os números daquele momento com os números atuais, talvez você ache, não é tanta coisa, Victor, porque hoje a gente tem 7,7 bilhões de pessoas, o que seria 100 milhões de indígenas. Só que nesse momento é coisa pra cacete, irmão. Vale lembrar que a peste negra, né, que foi uma peste que passou pela Ásia, Oriente Médio, alcançou a Europa, né, ela matou em torno de 25 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população mundial. Esses indígenas, eles não são contabilizados na população mundial, né? Então, comparando a Ásia, né, a Ásia, Oriente Médio, Europa, tudo aquilo que existe aqui, aquilo que que foi pessoas mortas por essas epidemias que ocorreram nessa região, não chega nem não chega nem próximo do que existia de quantidade de indígena só nas Américas. Então, comparando no seu devido período histórico, é coisa pra caramba, beleza? Esses indígenas eles são divididos em duas classes, basicamente, conforme a sua atividade. Tá? O critério então utilizado aí para dividir entre eles são a atividade que ele produz. Então a gente tem os caçadores-coletores, que baseiam-se a sua atividade de sobrevivência na caça, na pesca, na agricultura rudimentar. O que é a agricultura rudimentar, Victor? É uma agricultura que ela envolve basicamente de você colher da mata selvagem, né? Aquela mata que se produz com cerquinha, né? Daquela mata selvagem, você vai naquela mata e começa a retirar a sua sobrevivência, frutas, alimentos da mata. Então é uma arquitetura rudimentar, diferente de uma arquitetura mais elaborada, que ela é feita às vezes com a produção em fileiras, de um único produto, que a terra é trabalhada, é muito diferente, tá? Aqui a gente não vai entrar em mérito nenhum, e eu espero que vocês também não entrem nesse mérito de mais e menos desenvolvidos, até porque isso é um critério extremamente eurocêntrico, né? Então seria muito preconceituoso a gente olhar essas sociedades nessa perspectiva europeia e dizer que caçadores-coletores são rudimentares e sociedades agrárias não, né? Então, são completamente desconexos esse tipo de interpretação. Então, já assegurando vocês, não pensem essa baboseira. Então, voltando lá, então as atividades de sobrevivência baseiam-se nisso que eu falei, e eles eram nômades. O que são nômades? São indígenas que se movimentam de um lugar para o outro, ou seja, ele não estabelece uma estrutura, uma infraestrutura, ou um prédio, ou uma pirâmide, ou uma tumba, ou um templo religioso. Ele não enraiza na terra essas estruturas, né? Por quê? Porque ele baseia-se da sobrevivência do caminhar mesmo, né? De buscar nessa selva abundante lugares cada vez melhor para sobreviver. Do como? Com caça, com pesca, com agricultura rudimentar, entre essas coisas. Exemplos disso a gente tem os tupi-guaranis, né, no Brasil, a gente vai mostrar um mapa top, os caraíbas nas Antilhas,
né? Os patagônios, como eu disse aqui, né? Na imagem atrás, ali já na, o que a gente vai chamar de Argentinas, o Araucanos, né, que são indígenas ali no sul do continente americano e na Amazônia, né? Então a gente vai ver que toda a América, desde o norte do sul, né, a gente tem os Caraíbas nas Antilhas, no norte, você tem os tupis em todo o litoral leste do continente, os araucanos ali no sul do continente e o Gés, né, que a gente vai falar também ali no centro. Então toda essa região da América, né, do continente americano, ele é povoado por indígenas nômades. A grande maioria. Existe outro tipo de civilização? Existe, a gente vai falar delas agora. Eu falei que são duas. Essa é a primeira. A gente tem também as civilizações agrárias, né? Aqui a gente tem uma pirâmide asteca, né? E aqui a gente tem a pirâmide no fundo, onde eu estou passando o mouse, é a pirâmide da Lua, né? Um centro aqui, uma rua principal, né? Uma quebrada. E aqui a pirâmide do Sol, né? Isso aqui é uma obra extremamente elaborada. E quando a gente for comparar com sociedades nômades, a gente vai ver a diferença exatamente nisso no que eu falei aqui, nessas estruturas e na agricultura. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a gente está falando aqui basicamente de sociedades agrárias, então a gente falou de sociedades nômades, né, de caçadores-coletores, e agora a gente está falando de sociedades agrárias. O que são essas sociedades? Elas são sociedades que acumulam conhecimento de astronomia, matemática, não que as outras não dominassem, só que essas dominam de uma forma um pouco mais elaborada e produzem um acúmulo de conhecimento, ou seja, existe uma escrita muito bem elaborada, muito bem definida. A escrita, a comunicação não é feita unicamente verbal, né? A história não é passada a história oral, né? Os nômades também escreviam, deixavam relatos, não dá para generalizar tudo, mas é uma questão aqui de que existe o consenso na história, né? Aí há de ver se é preconceituoso ou não, mas existe o consenso na história que as sociedades agrárias elas acumulam um conhecimento maior do que as outras. Por isso que proporciona a elas a construção desses diversos instituições, pirâmides, templos, sistemas agrícolas, né? E são as principais civilizações que a gente vai falar. Então a gente vai falar de caçador-coletor? Não, a gente vai falar de sociedades agrárias, como as astecas no México, os maias na América Central e os incas na América Latina, beleza? Então é importante aí fazer essa diferenciação. Aqui o vestibular trata é essa, beleza? Essa civilização agrária, ela ela está dentro, né, do que a gente vai chamar de civilizações pré-colombianas, junto com as civilizações de caçadores-coletores. E a gente tem uma divisão que ela é feita basicamente uma divisão por, por região. Então a gente pega um mapa e fala, ó, daqui até aqui é Mesoamérica e daqui até aqui é região andina. Na Mesoamérica, a gente entende como o que a gente chama hoje de México e Costa Rica, América Central, né? Então ali você vai ter os Olmecas, os Toltecas, né? O Império Teotihuacan, você tem os Maias e os Aztecas posteriormente, né? Os principais aqui que a gente vai discutir, beleza? Ali a gente vai mostrar inclusive os guerreiros atlantes dos Toltecas, né? Mas os principais, dois principais, é os Maias e os Aztecas. Além disso, a gente tem na outra região que eu disse, né, que é a região de baixo, que seria o que a gente chama hoje de Equador, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, né? Essa região ela se chamaria de região andina. Isso é uma divisão que ela usa unicamente o critério geográfico para dividir território. As populações que estão nessa região, Mesoamérica, elas são essas populações. As populações que estão na região andina são essas populações. É uma divisão, uma nomenclatura unicamente geográfica, tá?
geográfica, unicamente. Aqui, como eu disse, né, a gente vai falar rapidão dos toltecas, né, os toltecas da Mesoamérica, né? Então aqui a gente tem os guerreiros toltecas, né? Em Tula, né? Os Atlantes de Tula, né? Que são representações, são totens de representações de guerreiros toltecas, né? E aqui a gente tem um mapa, basicamente, que vai referenciar, vai dar mais caráter a essa divisão. Então, ó, presta atenção onde eu tô passando o mouse, porra. Aqui onde eu estou apontando o mouse, daqui para cima é Mesoamérica. É México vem até aqui. Aí a gente tem a Guatemala aqui, a gente tem Panamá, né, Porto Rico. Essa região aqui onde eu estou passando o mouse, a região do Golfo do Caribe, né? Essa região aqui, né, é a região da Mesoamérica. Inclusive aqui está Cancún, né, onde o Chaves vai passar suas férias. Então aqui é a Mesoamérica. Aqui, ó, para baixo, onde eu estou passando o mouse, o que a gente vai chamar de Argentina, Chile, Peru, Bolívia. Essa região aqui, ó, é a região andina. Por que andina? Porque tem os Andes. Os Andes é uma rachadura, né, tectônica, onde as placas têm um encontro convergente, elas se encontram e sobem, né, e formam uma montanha, uma cordilheira. O que é cordilheira? É um complexo de montanhas que ela vem desde aqui, ó, onde eu estou passando o mouse do sul, e ela vai subindo por todo o continente. Então aqui tem umas montanhas que é um complexo de montanhas que vem do começo até o fim. Essa questão de placa tectônica, entre outras coisas, a sua geografia vai discutir melhor com vocês, beleza? Mas isso daqui é um mapa que a gente já consegue ter uma visão maior de que civilização é essa que a gente está falando. Elas estão aonde? Né? Elas estão no México, elas são do Peru, né? O Peru aqui, elas são do México, elas são da Guatemala, né? Mesoamérica, e elas são da região andina. Além disso, esse mapa ele mostra ocupações indígenas, as nômades, né? Aqui a gente tem as sociedades agrárias, né? Onde eu estou passando o mouse. Só que lembra aqui, ó, esses são os nômades. O verde escuro são os tupis guaranis, né? Aqui no centro a gente tem o Gés, é um tronco linguístico, tanto o tupi-guarani como o Gés e os araquãs, eles são é um tronco linguístico, então são diversas tribos, diversas línguas, os tupis, eles falam diversas línguas diferentes uma da outra, mas todas descendem de um único tronco linguístico, os tupis guaranis, tá? O Gés aqui também, onde eu tô passando o mouse, esse verde mais claro, eles estão mais no interior do que a gente vai chamar hoje de Brasil, né? E esses indígenas aqui, eles veem as línguas que eles falam, são várias línguas, são várias tribos, são várias culturas, mas as línguas que eles falam, todas descendem daquele tronco linguístico que os historiadores, os antropólogos vão chamar de Gés. Gés mesmo, J-E e Chapeuzinho, Gé. Beleza? Então aqui a gente apresenta esse mapa para você ter uma visão mais complexa e saber aonde essas regiões se encontram. A gente vai discutir basicamente, e o que cai no vestibular basicamente é essa região aqui, Mesoamérica. Não precisa saber a nomenclatura, né? Mas quando a gente fala Mesoamérica, você já pensa meio da América, América do Norte, América do Sul, meio Mesoamérica e América Andina. Andina, Andes, né? A Cordilheira dos Andes, né? Então aí facilitar um pouco essa memorização. Beleza? Então as civilizações pré-colombianas, todas elas, essas agrárias, né, as civilizações agrárias no caso, elas estão inseridas no que a gente chama de modo de produção asiático. A gente viu isso no Crescente Fértil, a gente vê esse modo de produção asiático nos Balcãs, a gente vê esse modo de produção asiático na China, na Índia, em regiões ali na ilha do Japão, né? Então esse modo de produção, o asiático, ele é muito difundido por todo o planeta, né? E ele é substituído
substituído que eu falo assim, em um determinado momento ele perde protagonismo e que ganha protagonismo aí, pensando na Europa Ocidental, né, basicamente, é o modo de produção escravista. Mas o modo de produção asiático é o que a gente vai se referir aqui, né? Então, basicamente, ele se põe em três pilares, né? A servidão coletiva, ou seja, você tinha os seus servos. Os servos são quem? É a população daquele império, né? O Egito, né? Ele tinha servos. Os servos ajudavam ao quê? A trabalhavam em prol do Estado. Isso é semelhante ao que acontece aqui nessas sociedades agrárias. O servo trabalha no quê? Na construção das pirâmides, nas construções do terraceamento, nas construções hidráulicas, de irrigação. Isso é importante, construções de irrigação. Então, o servo trabalha em determinado momento nas suas terras, em outro momento ele trabalha na terra do império, do imperador. Beleza? Victor, tem trabalho escravo? Tem. Só que o trabalho, presta atenção nessa porra que eu tô falando, porque isso é a grande diferença no modo de produção asiático para o modo de produção escravista. Tem duas grandes diferenças, eu vou falar as duas. A primeira é que no modo de produção asiático existe escravo? Existe. Só que no modo de produção asiático, o trabalho de servo ele é muito mais utilizado do que o trabalho de escravos. Então o escravo ele não é utilizado para fazer obras do Estado, como vai acontecer em Roma. O escravo ele não é utilizado para produzir cereais em abundância para comercializar, como vai acontecer em Roma no modo de produção escravista. Aqui, o escravo ele está limitado a atividades que envolva basicamente o serviço doméstico ou algumas funções pequenas da civilização. O maior, 99% do trabalho ele é feito por servos. Essa é a primeira diferença. Quando você pensa no modo de produção escravista, inverte essa lógica. O servo ainda existe trabalho servil, mas o servo trabalha tipo 10% do trabalho todo utilizado no império e o escravo faz 90% desse trabalho. Então inverte essa lógica. Então no modo de produção asiático 99% do trabalho feito tanto em irrigação, tanto em plantação, tanto em obras públicas que eu falo que é do Estado, né? Elas serão feitas por servos e não por escravos. Quer dizer que não existem escravos? Não, existem, mas eles são em pequeno número. Isso é importante, tá? É isso que diferencia. E quando eles perguntarem modo de produção, eles vão perguntar comparando um com o outro, beleza? Além disso, a produção é de subsistência, ou seja, você produz bens agrícolas, bens de instrumentos para o seu consumo próprio. Victor, quer dizer que ele não comercializa, o Império Inca não comercializa com os maias? É óbvio que ele comercializa, irmão. É óbvio. É óbvio que os maias comercializam com os incas e comercializam com os astecas e vice-versa. Os astecas com os incas e daí vai a suruba toda. A questão aqui é que o comércio com outras civilizações que são fora do seu império, elas são, presta atenção no que eu estou falando, que isso é importante, isso é a segunda grande diferença. Elas são, o comércio é secundário, ou seja, a prioridade é abastecer, é ter os instrumentos e o material de subsistência do seu império preenchido e o excesso é comercializado com outros impérios. Entendeu? Quando você vai para o modo de produção escravista, o inverso acontece. No modo de produção escravista, o comércio com outras nações ele é protagonista, ele deixa de ser secundário e vira protagonista agora. Entendeu? E a principal mão de obra para esse comércio é a escrava. Quando você volta, que é o que interessa, o modo de produção asiático, o maior trabalho é feito por servo e a produção agrícola, a produção de instrumentos é de subsistência. Ou seja, primeiro vamos
produzir tudo aquilo que a gente precisa para a gente sobreviver e o império sobreviver, e o que a gente produz em excesso a gente comercializa. Existe comércio, pelo amor de Já. Não acha que o modo de produção asiático não tem comércio. Isso é ridículo, irmão. Tá? Isso não existe. Beleza? Por favor. E agora o mais importante, né? O não menos importante, né? Na real, que eu ia falar. As terras, elas são propriedades do Estado. Não existe propriedade privada. Ou seja, os servos, as terras que os servos têm, eles são doadas pelo imperador. O imperador doa aquelas terras e fala: você trabalha nas suas terras determinados dias e depois trabalha nas minhas terras determinados dias. É só isso, Victor? Não, Victor. Além disso, o que, que eles fazem? Eles pagam impostos. Impostos de produção e impostos em mão de trabalho. Então eles trabalham na terra do imperador e ainda pagam impostos monetários para ele. Entendeu? Esse é o modo de produção asiático. Por que eu expliquei ele comparando com o escravista? Porque eles sempre vão cobrar de você. Eles nunca vão cobrar o que é modo de produção asiático. Isso não cai, irmão. Ele vai falar por que o modo de produção asiático o escravo é pouco atuante e no modo de produção escravista ele é muito atuante. Aí você explica. É isso que ele vai cobrar de você. Se cobrar, no caso. Né? Então agora a gente vai falar das civilizações, os astecas, os maias e os incas. Os astecas, a gente vai falar bem pontuadamente, tá? É uma aula bem introdutória mesmo, beleza? Então a gente vai falar de política e sociedade dessas três civilizações e apenas, tá? E um pouco de arquitetura. Então a política ela é uma monarquia de caráter teocrático, ou seja, o imperador ele é chefe religioso, ele é chefe, presta atenção aqui no mouse, ele é chefe militar, ele tem o monopólio do uso da força, só ele pode punir as pessoas, certo? E ele é teocrático, o poder é advindo, escuta isso que eu tô falando, presta atenção nessa porra. O poder ele é advindo do Deus. O imperador ele é divino, ele é próximo a Deus. E por ele ser próximo a Deus, crático é poder, Theo é Deus, né? O poder vem de Deus, o poder emana de Deus. Deus que eu falo aqui não é Deus cristão, irmão. A gente está falando de sociedades pré-colombianas, tá? Deixa o cristão para os europeus. Aqui a gente está falando dos deuses dessa época, beleza? Então, o poder dos deuses emanava, irradiava através do imperador. Então, tudo que o imperador decidisse tem legitimidade, porque ele é próximo a Deus e ele está fazendo a vontade dos deuses, entendeu? É uma explicação religiosa para o poder do imperador. Theo, Deus, crático, poder. Mas esse poder ele é baseado unicamente na legitimidade religiosa, na legitimidade metafísica das coisas? Não. Ele também é apoiado na monopólio do uso da força. Só o imperador pode ter o exército. E ele terá o maior exército, o melhor exército, porque qualquer coisa ele pune as pessoas. Beleza? O imperador que a gente tem o Tlacatecutli, sei lá, agora falei tudo errado essa porra, treinei pra cacete, mas falei tudo errado, mas é um imperador aí, e ele tinha a função de comandar o exército e cuidar da política externa, basicamente, tá? Então ele se comunica com outros imperadores, com outros impérios, e ele mandava no exército, né? Além de ser um deus vivo na Terra, tá? Isso é importante, ele é teocrático, ele é um deus vivo, tá? Aqui a gente tem a bandeira do Império Azteca, né? A gente vê umas flores, uns cactos. Isso aqui é um cacto, tá? Não parece muito, mas é um cacto. Parece sim, velho. E aqui outros cactos. Quando os colonizadores espanhóis vieram para cá, eles colonizaram, eles introduziram de uma forma vertical e violenta a sua cultura, e isso influenciou na cultura que existia nessa época. E a gente vê a bandeira azteca, ela sai disso e se transforma na bandeira do México, né? O símbolo do México é isso aqui. É uma águia comendo uma cobra em cima
de um cacto. Aí vocês fazem a relação que vocês quiserem, né? A águia não existia nessa região, né? É um animal que não existia, né? E é isso, uma águia comendo uma cobra em cima do cacto, né? Então isso daqui é antes dos espanhóis, isso aqui é depois dos espanhóis, tá? Interessante aí vocês fazerem uma relação. Então, o Império Azteca, a sociedade, ela é rígida e estratificada, ou seja, ela está centralizada no imperador, né? E quanto mais próximo do imperador, mais direito você tem, mais benefício você tem. Quanto mais distante, menos direitos você tem, tá? Então, você tem no topo dessa pirâmide os nobres, abaixo dele os comerciantes e os artesãos da elite. Lembra, a gente está falando de sociedades de modo de produção asiático, ou seja, o comércio é secundário. Então essa camada de comerciantes, eles são pobres. Eles estão muito longe dos nobres. Muito longe dos nobres. Muito, muito mesmo. Beleza? E abaixo dos nobres e dos comerciantes, a gente tem os escravos e os camponeses. Nossa, Victor, os escravos camponeses estão na mesma numa linha horizontal, eles estão. Por quê? Porque aqui existe uma coisa que se chama de escravidão por dívida. Então, o camponês ele poderia se transformar em escravo e um escravo poderia pagar sua dívida, consequentemente, né, de impostos e virar um camponês, basicamente. Então, você tinha escravos que sabiam ler a língua deles, óbvio, né? Ler, escrever, sabia fazer tratamentos de medicina, curas, né, essas coisas em geral, assim, eram letrados. Então, assim, escravos não é essa forma que a gente tem de escravos de hoje. O escravo do colonialismo português, né, ou o que foi implementado aqui. A gente está falando de um modo de produção asiático. A gente está falando de que as pessoas, por contrair dívidas, elas podem se transformar em escravos. Então, pessoas que às vezes tinham cultura dentro do próprio Império Azteca, essas pessoas poderiam cair dentro dessa pirâmide e se transformar em escravo. E abaixo de todos esses são os prisioneiros de guerra. Esse aqui são os estrangeiros. Os estrangeiros são a parte que está na base da pirâmide da civilização azteca. Tá? O prisioneiro de guerra ele não consegue se transformar em escravo ou camponês, não consegue, tá? Mas o escravo e o camponês pode se transformar em escravo, se contrair dívida, e se o camponês que se transforma em escravo pagar sua dívida, ele se transforma em camponês. Se esse camponês acumular riquezas com comércio, que é algo muito difícil, ele se transforma em comerciante ou artesão se ele começar a produzir instrumentos. Quem daqui pode se transformar nobre? Nenhum. Não dá. Só isso. Não dá. Entendeu? Nobre é nobre e é isso. Nobre é nobre. Fechou? Então é uma sociedade extremamente rígida e estratificada, ou seja, dividida e de forma bem rígida. Além disso, né, aqui a gente tem o México, né, a parte central do México aqui, né, o norte do México, na realidade, e aqui a gente tem aonde o Império Azteca dando zoom, né, onde o Império Azteca criou suas raízes, né? Depois que ele dominou os outros povos, criou suas raízes. E a partir desse rio aqui a gente sabe que é uma região extremamente árida, extremamente improdutiva. Então, como que eles plantavam aqui? Eles faziam, isso é importante. Presta atenção no que eu estou falando, que isso é importante. Terceira vez que eu estou falando. Sistema de irrigação. Isso cai, irmão. Isso é a principal característica da civilização agrária, das civilizações pré-colombianas. O sistema de irrigação, tá? Ele busca superar a aridez das terras, né, e possibilitou uma enorme hierarquização social. Por quê? Quem tem as terras mais férteis são os nobres. Quem tem as terras mais fodidas são os camponeses, os escravos. E os escravos e os prisioneiros de guerra não têm terra nenhuma, eles são propriedades do escravo.
do estado, né? Mas a situação de poucas terras férteis e esse sistema de irrigação que transformou terras inférteis em terras férteis possibilitou que esses nobres ocupassem essas terras e deixassem todas as terras que são quase improdutivas para as outras classes mais baixas ocuparem essas terras. Entendeu? Por isso que, por isso que o sistema de irrigação, isso é importante, ele ajuda a uma hierarquização dessa sociedade, beleza? O nobre, mais próximo do imperador, mais próximo do Deus vivo, ocupa as melhores terras. Agora a gente vai falar dos maias, a gente vai descer um pouco aí na Mesoamérica, né? Vai chegar ali próximo ao sul do México e a Guatemala, né? E vamos falar aqui, né? Isso aqui é uma cidade, isso aqui é uma cidade dos maias, né? Primeira coisa, não é o maia, não é um maia, né? É os maias. Os maias são diversos grupos, semelhante ao mundo grego, não é o grego, é a Grécia, o mundo grego, porque são várias cidades com autonomias entre elas. Aqui é a mesma coisa, aqui não é o Maia, é os maias, tá? Então aqui é uma cidade, a cidade de Tikal, né, na Guatemala, é uma cidade maia, né? Você vê que tem uma arquitetura bem diferente, né, da arquitetura que a gente mostrou da Torre da Lua e do Sol, né? Extremamente diferente, é uma cidade aqui. Beleza? E basicamente a gente vai falar aqui, né, das políticas, né? Os maias, eles eram organizados em cidades-estados, importante, foi isso que a gente estava falando, independentes, cada núcleo era uma teocracia. Então, cada cidade-estado tinha o quê? O seu deus vivo, o seu imperador, o seu rei, que é um deus, entendeu? Que é um deus encarnado, certo? Se cada um tem seu deus, eles são monoteístas? Eles acreditam em um Deus só? Não. Eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses. Então esse caráter politeísta deles favorece que eles vivam com culturas completamente diferentes e às vezes até antagônicas a ela. Beleza? Então isso aqui é importante. Isso é importante. Eles são autônomos, beleza? E o líder dele, o Linick, né? O Alash Ulinik, né? E a elite que o cercava eram guerreiros de funções políticas e religiosas, ou seja, comércio e contato com as outras cidades-estados maias, né? E religiosas, ou seja, eles são guerreiros, eles são um deus vivo, né? Ele é um teocrata, né? O poder dele vem de Deus, né? Deus que eu falo, do Deus que ele é, né? Da divindade que ele incorpora, que ele é, né? E não do Deus cristão, óbvio, né? Quando os espanhóis chegam lá nos maias, né? Os maias, eles vivem numa certa instabilidade, porque semelhante à Grécia, as cidades-estados guerreavam muito na Grécia, aqui também eles guerreavam muito entre eles, né? Mas mesmo assim, todos eles se consideravam maias. Quando eles eram comparados com os astecas, com o Império Azteca, eles não se consideravam astecas, eles se chamavam os maias. Né? Quando eles eram comparados com os incas, não, a gente não é inca, a gente é os maias, beleza? Então os maias está onde? Ó, aqui está o Império Azteca, onde eu estou passando a seta. A gente está vendo que é uma região bem árida, como eu tinha dito naquele mapa. E aqui, ó, nesse vermelhinho, aqui é os maias. Né? E tá vendo que cada pontinho desse aqui, ó, quebrada, cada pontinho desse daqui é uma cidade-estado. Né? Então aqui a gente tem a cidade de... Não foi fundada aqui ainda, mas aqui a gente vai ter a cidade de Cancún, no México. Então aqui, ó, é a região sul do México já, o finalzinho. Aqui é a Guatemala. Onde eu tô passando o mouse. Então aqui é México e aqui é Guatemala, tá? A cidade que eu te mostrei a pirâmide no slide anterior, a Tikal, a cidade de Tikal, ela tá bem aqui, ó, na Guatemala, tá? Bem aqui.
E é onde o Chaves vai passar suas férias, é aqui onde eu estou passando o mouse, em Cancún, tá? Então a sociedade ela era modificada com frequência, como eu disse, né, por guerras. Então existia uma certa mobilidade social, porque a elite religiosa que estava no poder naquela cidade-estado, às vezes ela era vencida por outra cidade-estado e era outra elite tomava posse daquele lugar. Então a mobilidade social era muito mais forte dentro dos maias do que dentro dos astecas, porque os maias eles viviam em um certo conflito entre eles, né? Então, por eles terem culturas muito diferentes, né? E todos eles se considerarem maias, semelhante ao que acontecia com os gregos, eles também guerreavam muito entre eles, né? Como Atenas, Esparta, com Tebas aqui, Tikal, né? Com outras cidades, acabavam guerreando entre elas, né? E causando uma mobilidade um pouco maior nessa sociedade. Um pouco maior, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que você vai fazer isso com facilidade. Quer dizer que dependendo de ações externas de outras cidades e estados, você pode ter uma mobilidade social, beleza? E possuíam técnicas de agricultura extremamente avançadas. E eles plantavam tanto milho como cacau. Então o chocolate que você come hoje, quebrada, eles foram inventados pelos maias. Os maias plantavam cacau. Os espanhóis vieram por aqui, eles chegaram bem aqui, ó. Bem aqui mesmo. Eles chegaram aqui e eles trombaram os maias, falaram: caralho, os caras plantam esse bagulho aqui que parece um negócio gostoso, ó, chocolate. É isso. Fechou? Então, os maias utilizavam o cacau não só como alimento de consumir, mas também como moeda de troca. Então, eles usavam o cacau como uma unidade monetária de troca do seu comércio, tá? Entre os maias. Aqui a gente tem um esporte, né? Aqui é um campo de jogo de bola, também em Tikal, na mesma cidade que eu mostrei aquela pirâmide, né? Dos maias, né? E o que a gente precisa para ser um jogo, né? Jogo de bola, a gente precisa de um narrador, basicamente, né? A gente precisa de um narrador. A gente precisa de técnicos, né? Para treinar os dois times, né? Lembrando que deve ser um time contra o outro, né? A gente precisa de uma plateia aqui para pressionar os técnicos, né? E pressionar os jogadores, certo? E aí precisa de um time contra outro time. Essa é a fita. Então, resumindo, lógica formal, os maias inventaram o futebol, parceiro. Essa é a quebrada, mano, entendeu? Os espanhóis ficam aí nessa melisquência falando que eles que inventaram essa porra, mas foi o cacete. Na hora que eles chegaram aqui, eles viram um campo de futebol aqui, ó. Falou, mano, isso é futebol, velho. Entendeu? Essa é a fita. E aqui a gente tem mais uma pirâmide, né? Do período pós-clássico, né? Dos maias. Então, de mais uma civilização maia. Então, a gente vê como é muito diferente essa pirâmide da pirâmide de Tikal. Aquela pirâmide que eu tinha mostrado pra você. É muito diferente, cara. E é isso que eu queria dizer. Os maias, eles são cidades-estados completamente diferentes uma entre a outra, né? Mas todos eles se entendiam como maias. Todos eles viam semelhança entre eles, como todos os gregos achavam que nós somos gregos, né? Em geral aí. Beleza? Então vamos passar para a última civilização. Lembra que eu falei da cordilheira? Olha, isso aqui é uma cordilheira. Olha as porra da montanha, ó. São vários pedaços de terra para cima, ó. E aqui a gente está vendo a cidade fantasma de Machu Picchu, né? Machu Picchu é uma cidade fantasma no topo de uma montanha no Peru, certo? Inclusive é caríssimo, vários dólares para você subir de trem para lá, né? Caro pra porra, mas é uma cidade aí que ficou bem famosa, né? Pelos turistas brasileiros que viajavam à América Latina, faziam seus mochilão e ficavam postando nos Facebooks. Então Machu Picchu aí é um lugar que geralmente as pessoas conhecem, eu já ouvi falar, né? Mas as outras pirâmides que a gente mostrou, coisas muito interessantes, ninguém nunca nem ouviu falar, né? Então Machu Picchu é a última civilização que a gente vai falar, que é os Incas, né? Os Incas eles estão localizados ali
no Peru, Bolívia, Chile, Argentina, né? A gente saiu da Mesoamérica, aquela nomenclatura geográfica, e desceu agora para a região andina, certo? Aquela parte laranjinha do mapa que eu te mostrei. E o território ele é bem grande, né? Ele vai desde o Peru, Equador, como eu disse, Bolívia, né? O Chile. E a política inca, ela é baseada em cima de uma monarquia teocrática hereditária. Ou seja, todos eles são teocracias. Todas as três civilizações, o poder, presta atenção, a legitimidade do poder do imperador, ela é baseada em cima do quê? Do quê? Dele ser uma encarnação, uma reencarnação ou o próprio Deus vivo. Entendeu? Essa é a questão. Então, a legitimidade dele poder mandar em todo mundo é porque ele é descendente do próprio Deus vivo, certo? Ou ele é Deus vivo, sei lá. Ele é divino, essa é a questão. Beleza? O imperador ele tinha funções legislativas, ou seja, ele criava leis, ou seja, ele criava impostos. Inclusive, os incas eles tinham uma categoria de impostos muito bem determinada. Né? Ele escolhiam impostos do topo do império, lá do Equador até o Chile. Então é uma região extremamente grande, presta atenção no que eu estou falando, é extremamente grande, tem vários e vários países hoje. E tinha um sistema de imposto que cobrava toda a região, beleza? E ele era comandante supremo do exército, né? Então ele tinha o poder baseado na religião, né, nos deuses, ele tinha o poder de criar leis e ele comandava o exército, ele tinha o monopólio do uso da força, beleza? E a sociedade inca, né, ela é altamente estratificada, né, quase impossível mudar de classe social, semelhante aos astecas, né, é quase impossível mesmo, é um bagulho muito louco, muito difícil mesmo, né, não que as outras, as europeias não sejam, mas essa aqui também é bem difícil, né, semelhante às europeias, inclusive, né? E a dominação dos outros povos, né? Os povos dominavam, eles pagavam tributos e trabalhavam sobre uma política de servidão coletiva, que é aquilo que a gente está falando do modo de produção asiática. Então, o Império Inca ele conquistava outros povos e falava: ó, vocês vão pagar impostos para mim, monetário, e posteriormente, quando eu precisar que vocês façam obras para o Estado, vocês vão ter que se locomover e vir fazer essa obra. E o pessoal, beleza, mano, você venceu a guerra aí, você manda, senão você mata nós, né? Então, faz o que você quiser aí, beleza? E o fim do Império, né? O fim do Império Inca, né? Ele caiu com a chegada, né, em 1519 do Fernán Cortés, né? Fernão Cortés. Aí o navegador, né? O marinheiro, o pirata, sei lá. O navegador aí, ele chegou na América, né? Na América Espanhola, que vai ser chamado de América Espanhola. Chegou na Mesoamérica, na região, e posteriormente na região andina, e dominou esses povos. Dominou de que forma, Vitor? Ele começou a articular politicamente com povos inimigos, fazia eles entrarem em confronto entre eles e posteriormente ele exterminava os dois povos. Beleza? Então ele enfraquecia o império de dentro para fora. Entendeu? Não é que ele chegou aqui com poder militar muito superior a esse império e dominou. Não, até porque eles chegaram e eles seriam exterminados, né? Exterminados. Mas eles, com uma habilidade política para a guerra, né? Um pouco mais elaborada, eles começaram a corroer o império de dentro para fora, tá? Não é um ataque de fora para dentro, né? Mas eles foram responsáveis pela destruição do império. Aqui a última coisa que a gente tem para pontuar importante, né? Isso daqui chama terraceamento. Terraceamento. Isso aqui é extremamente importante. Isso é muito importante, tá? Isso cai pra cacete. Se cair, vai cair isso, ou vai cair aquilo que eu já pontuei atrás. Isso daqui é uma técnica, presta atenção, isso aqui é uma técnica de agricultura e é uma técnica extremamente avançada. Por que, Victor? Vamos voltar aqui rapidinho.
Tá vendo essa região aqui? Imagina você, tá vendo o mouse onde eu tô passando? Imagina você plantar aqui, cachorro. Ou você plantar aqui, ó. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó, do outro lado da montanha. Ou aqui, ó, no morrinho mesmo. O que acontece se você plantar aqui? A chuva vem, a água ela cai numa velocidade maior por causa da inclinação, ela carrega mais detritos, né? Ela carrega mais material, e isso acaba fazendo a terra soltar e acaba causando o quê? Desmoronamento. Então, avalanche, ó, cai o barranco literalmente, entendeu? Barrancão vai cair. Isso acabava destruindo a, a agricultura dos incas, né? As regiões agrícolas. E como todo o território deles era baseado nessas cordilheiras, grande parte do território era ocupado por essas cordilheiras, eles tinham que desenvolver uma técnica de agrícola que eles pudessem plantar nessas montanhas, né? E aí eles criaram isso daqui, que chama os terraços, terraceamento, ou seja, eles terraços, eles cavam terraços nas montanhas, né? E isso permite que quando chover, a água caia aqui, ela cai aqui e acumula nesses degraus, né? Ela acumula. E ela acumulando, ela cai com menor velocidade. Ela escorre, ó, aqui, ó, descendo aqui, ó, acompanha o mouse, ela escorre assim, numa velocidade menor se isso aqui fosse reto. Seria uma velocidade muito maior e ia acabar causando o quê? Um deslizamento de terra. Quando isso aqui acontece, até a água cai mais lentamente, ou seja, eles conseguem plantar arroz, manter essa terra mais úmida por mais tempo, manter os nutrientes dessa terra por mais tempo, porque conforme a água cai numa velocidade maior, ela lava o solo, né? E aqui não, a água vai cair numa velocidade menor. Então ela permite que a planta que esteja aqui, ela tenha um solo firme para ela crescer. Ela permite que os nutrientes desse solo se mantenham e ela permite ainda, ela evite o desmoronamento. E ela proporciona que terras antes, isso é importante, terras antes não aproveitadas para a agricultura poderia ser aproveitado pela agricultura. Isso aqui é extremamente importante. Isso é importante, em Quebrada. Então, técnicas de plantio, construção de obras arquitetônicas como pirâmides e terraceamento. Isso aqui, cara, olha o tamanho disso daqui, tio. São montanhas isso daqui, Quebrada. É montanha isso aqui. Entendeu? Então, para terminar a aula de hoje, né, aqui a gente tem uma mina. Isso aqui já é no momento que os espanhóis chegam para extrair, né, os metais preciosos das regiões que eles vão conquistar. E aqui eu vou ler rapidinho a carta, né, de Bartolomeu de las Casas, né, que é um frade dominicano, sobre como os espanhóis tiveram contato, né? Quais foram os primeiros contatos que os espanhóis tiveram com esses povos pré-colombianos, para a gente terminar a aula de hoje. Então eu vou ler rapidão. Os espanhóis entravam nas vilas, burgos e aldeias, não, viu, né? Eles tinham vilas, burgos, cidades pequenas e aldeias, né? Era bem elaborado. Comparado com a Europa, né? Eles eram mais elaborados ainda, né? Não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes. Aí é foda, hein? Aquele espanhol das antigas. E lhes abriam o ventre e as fazia em pedaços como se estivessem golpeando os cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre sobre quem de um só golpe de espada fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem mais habilmente e mais destramente de um só golpe lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria as entranhas de um homem de um só golpe. Né? Então, ou seja, eles estavam treinando as suas porradas em pessoas que estavam completamente rendidas. Né? Arrancavam-lhe os filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam
a cabeça contra os rochedos, né? Faziam certas forcas longes e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, né? Tipo, há um bagulho de restício, né? De crueldade mesmo, né? Não que as outras partes não sejam, mas tipo, você coloca a pessoa com quase o pé na terra, sabe? Pra ela conseguir na pontinha do pé e ainda conseguir respirar pra morrer, mas devagar. Entendeu? O bagulho é foda, velho. Um, um para cada 13, um honra a reverência de nosso Senhor e de seus 12 apóstolos, como diziam, e dentalha-lhes fogo, queimam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiserem deixar vivos, cortem as 2 mãos, e assim os deixavam. Né? Então aqui a gente vê, né, o quanto foi brutal essa colonização espanhola, a colonização portuguesa também, né? E aí a gente vai entender aí, né, por que de 100 milhões de indígenas, hoje a gente tem uma população de 2 milhões, 5 milhões de indígenas, não tenho noção. Mas é um número extremamente insignificante comparado com o que existia naquele momento. Né? Eles eram maiorias no continente, eles foram exterminados até se tornarem minorias. Beleza? Então aqui é um relato, né? Um dominicano, é um frade, né? Então não é nenhum comunista safado, né? Que é um frade, então não tem muito o que falarem, né? Mas é isso aí, beleza, quebrada? Então é importante aí, não me julguem, tamo junto nós. E é isso, só alegria, fechou? Então aula que vem a gente vai voltar a falar do Brasil, beleza? Falar da família portuguesa vindo para cá, vai falar do processo de independência. Quando o Brasil virar independente, a gente vai fazer a independência também na América Espanhola e terminar esse tema, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês, tamo junto, é nóis.